Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre desenvolvimento infantil. Como os pais podem ajudar os filhos, as crianças, a ter um crescimento saudável. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Leteia Dias, ela que é psicóloga, neuropsicopedagoga e educadora parental. Também estou aqui com a Elaine Reis, ela que é psicopedagoga, especialista nos processos de aprendizagem e do desenvolvimento de bebês e crianças. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast. A Elaine, primeira vez, a Leteia já participou. Então, para a gente iniciar, gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa, falassem um pouquinho, do trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês. Elaine, vamos começar com você. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. É meu primeiro podcast, é minha primeira vez aqui, então... Tá nervosa? Eu tô um pouquinho, mas eu acho que eu tô mais agradecida, assim, tô mais honrada. E por falar também de um assunto que eu amo tanto, então o nervosismo fica em segundo plano. Sim. Então, meu nome é Elaine, eu sou psicopedagoga, eu sou especialista no desenvolvimento de bebês e crianças. Eu trabalho com todas as fases do desenvolvimento infantil, os processos de aprendizagem, né, nessas fases, e com a orientação parental junto desses processos. Legal, Elaine. A Leteia, se apresente aí para o pessoal de casa. Então, eu sou a Leteia Dias, eu sou psicóloga. Comecei como professora, eu fiz magistério, então, na época que existia magistério ainda, já vou denunciando a minha idade, né? Eu fiz primeiro magistério, depois entrei na psicologia, fiz pedagogia, depois fiz pós em neuropsicopedagogia, sou educadora parental, amo trabalhar com pais, com famílias. Atualmente eu estou trabalhando com crianças atípicas. Legal. Então, sou psicóloga de crianças TEA, TDAH, a maioria delas, né? É uma coisa que eu amo fazer, né? É estar junto com estas famílias. Porque quando a gente faz atendimento com as crianças, a gente não faz só com as crianças, Sim. né? E que a Elaine falou, a gente sempre faz com os pais também, né? E para mim, assim, se a gente não tem esse trabalho em conjunto, família, escola, no meu caso, né, atualmente, trabalhando com crianças atípicas, se a gente não faz esse trabalho em conjunto, as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Sim. Então, meu trabalho é esse atualmente. Estou atualmente com um grupo de mães, né, para acolhimento, e aí discutir, claro, as suas dificuldades, suas necessidades. Tem sido bem bacana. Legal. Oi, Elaine, e você? Por que que você decidiu escolher essa profissão? Quando que foi que você falou, quero trabalhar aí com crianças? Como que foi para você? Bom, eu sou professora também de formação, a minha graduação é em letras, então eu era professora de inglês. Eu comecei com adultos e adolescentes, eu falo que eu comecei como se fosse o caminho inverso. E assim que eu me formei, eu comecei a dar aulas em escola de idiomas, depois eu fui para escolas regulares, até que eu digo que eu não escolhi essa profissão, eu fui escolhida, porque começaram a falar, você não quer dar aula para as crianças? Uhum. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios. Então, era uma faixa etária assim, que eu nunca tinha pegado. Para quem estava com adultos e adolescentes, as crianças de qualquer idade serão pequenas. Então, eu comecei a dar aula. E aí, como professora, eu comecei a perceber as dificuldades das crianças para aprender a língua. E as minhas coordenadoras, supervisoras falavam, não, porque você tem uma criança nessa turma que tem uma dificuldade. Aí eu falei, como assim tem uma dificuldade? Mas que dificuldade é essa? Né? O que eu posso fazer? Não sei, ela tem uma dificuldade.
Em específico, eu tive uma criança que ela estava 1 ou 2 anos atrasada na turminha. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, de como que eu poderia ajudá-la, o que que eu poderia fazer, o que que eu poderia estudar. E aí eu comecei a pesquisar. Eu até achei, será que eu devo fazer pedagogia, né? Porque eu vim das letras. Aí eu achei lá, psicopedagogia. Eu falei, gente, o que que é isso? Esse nome grande, esse nome não é estranho. Naquele Esse nome momento. diferente, né? Vocês que vêm com essa profissão de vocês aqui para apresentador se enrolar na hora de apresentar. Então eu comecei a pesquisar sobre, né, a psicopedagogia. E aí eu falei, é isso que eu preciso para ajudar os meus alunos. Sim. Então, eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelas crianças. E desde então, foi em 2011 isso, eu fiquei só com as crianças. Foi amor à primeira vista. Eu penso que, né, enfim, fui escolhida. Então, acho que tinha que ser dessa forma. E aí, eu atuava como professora e psicopedagoga. Até que chegou um momento também que eu tive que fazer uma escolha e aí começaram a surgir os alunos autistas, os alunos com TDAH. Sim. E eu falei, não, eu preciso ajudar essas crianças. Então eu comecei a aprofundar muito nesses assuntos, mas sobretudo no autismo. E começaram a aparecer as crianças para mim. Como eu disse, eu fui escolhida por elas, né? E eu comecei a atuar na clínica como psicopedagoga e fiz a escolha, então, de ficar só na clínica, porque a gente precisa estudar muito, né? Não que professora não tenha, mas a gente precisa estudar, assim, cada caso na individualidade. Então, eu falei, não, eu preciso agora seguir um caminho complementar, que eu acho que complementa muito. E aí, hoje, eu faço bastante palestra nas escolas, eu dou bastante orientação escolar. Então, assim, eu nunca saí da escola 100%. Sempre foi na escola, né? Legal. E você, Aletheia? Por que você decidiu, né, escolher essa profissão? E hoje também está trabalhando aí, né, com outras crianças com esse desenvolvimento também. Eu fiz magistério, né? E no magistério, eu lembro que teve um momento que na minha escola tinha feira de profissões, alguma coisa nesse sentido, né? E aí foi um médico. E eu lembro muito bem da forma que ele falou. Ele falou que a gente tinha que procurar uma profissão que tivesse a ver com aquilo que a gente faz nos momentos que a gente não tem nada para fazer. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que ele tá querendo dizer com isso, né? Sim. E aí ele foi dando exemplos, né? Ah, se você gosta muito de assistir TV, de repente fazer alguma coisa voltada, né, à questão, sei lá, de cinema, de televisão, enfim. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, eu gosto muito de conversar, de estar junto com as pessoas, de estar entendendo, de estar... E aí eu falei, por que não psicologia, né? Eu sempre fui de fazer muito esporte, fiz balé, me formei em balé e tal. Minha mãe falava, faz educação física. Eu falei, não é isso, não é bem, não é essa área, né? E aí resolvi fazer psicologia. E aí, assim, nunca mais parei, porque aí eu estava na psicologia, estava trabalhando como professora. Aí chega um momento que você tem que fazer estágio e tal, né? Fiz dentro da escola, e aí fiquei na escola. Tá na escola até hoje? E aí, assim, as crianças atípicas, num determinado momento, enquanto psicóloga escolar, eu ficava responsável por essas crianças. Então, eu que conversava com os especialistas, quando ia psicopedagoga, quando ia a mãe, quando a criança apresentava alguma dificuldade, Aletheia. Então, eu sempre estava neste público, mesmo sendo psicólogo escolar. Sim. Né? E aí, assim, meio que meu caminho foi indo para eles, assim. Fluiu naturalmente, Foi né? indo naturalmente. Ô, Aletheia, e para você, como que você vê a importância dos pais,
né, nesse desenvolvimento das crianças hoje em dia para ter um desenvolvimento saudável e principalmente na questão quando a gente fala de presença, né? Porque às vezes pais estão ali, mas não estão presentes realmente na vida dos filhos, criando uma memória ali afetiva, né? Porque hoje a gente vê, a mãe sempre tá ocupada, o pai sempre tá ocupado, chega cansado do trabalho, não tem um tempo para brincar aí com seus filhos. O que que você pode falar em relação a isso? Hoje realmente a vida está muito atribulada, né? Eu percebo que as famílias estão em busca do melhor para os seus filhos. E quando a gente fala o melhor, a gente olha como bens materiais, né? E aí eu preciso trabalhar muito, meu marido também, para que eu possa dar para os meus filhos o que eles precisam. Porém, o que a gente mais precisa não é algo que dinheiro pode comprar. Então, o que eu penso em relação a isso é justamente o que você falou, né? Os pais estão, mas não estão presentes. E essa é a grande chave para um desenvolvimento saudável. Porque as crianças hoje estão no celular, o celular que está educando, e depois os pais ficam, meu Deus do céu, por que meu filho está fazendo isso? Mas eu nem faço isso. Pois é, mas o youtuber faz. E é o que ele viu, e é o que ele aprendeu, e é o que está, né? É a vivência que ele tem, é a experiência que ele tem, né? Então, eu acho que vale a gente trazer essa reflexão para os pais, né? O que eu, enquanto responsável, quero deixar para os meus filhos? Sim. Né? Eu quero que eles consigam caminhar e serem, né, se desenvolverem bem, ou eu quero deixar uma casa para eles? Eu quero deixar uma casa também, mas se ele tem estrutura emocional, se ele consegue, né, lidar com tudo que tem aí, porque viver não é uma tarefa tão simples assim. Tem um monte de coisa junto, não é só ter as coisas, né? A gente precisa ser para ter. Sim. Eu acho que essa é a grande chave, né? A gente precisa estar junto com os filhos para que a gente possa transmitir para eles os nossos valores. Porque não adianta eu reclamar que ele aprendeu uma determinada coisa que não é bacana para mim, se eu não me coloquei à disposição para ensinar aquilo que eu gostaria que ele aprendesse, né? Então, e quando eu falo isso, Nath, eu não falo de, eu vou deixar de trabalhar para ficar com o meu filho. Não é isso. Eu acho que vai muito de prioridades, mas você também de colocar limites. A gente precisa ter um tempo. E ter um tempo não quer dizer um grande tempo. Eu tenho meia hora. Fique meia hora de verdade. Sim. Não adianta você ficar 3 horas e tá no celular, ou tá lavando a louça, ou tá, sei lá, eu fazendo qualquer outra coisa, né? Mas tá realmente ali presente Mas com você a criança, tá né? 30 minutos, você sair para dar uma volta no quarteirão de bicicleta, Sim. é muito mais saudável do que você ficar 1 hora sentado no sofá, cada um com o seu celular. Sim. E Né? para você, Elaine, essa questão também da importância do pai e da mãe no desenvolvimento da criança, o que você pode falar que é importante também? Bom, eu gosto de dizer que são os cuidadores principais, né? Eles são essenciais no desenvolvimento da criança. Uhum. Eles são um exemplo, eles são um modelo. O modelo, eu digo assim, a criança ela sempre vai aprender por qualquer modelo, para o bom e para o ruim. Então, assim, tudo que é feito em casa, pode ser às vezes uma criança bem pequenininha, às vezes até um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, que às vezes ainda não fala, ou não fala muito, não fala aquelas frases completas ainda, mas eles já entendem tudo. Eles entendem pela linguagem não verbal, né? Pelas ações, pelos gestos. Então, eles copiam muito os cuidadores. Então, por exemplo, né, isso dos celulares. Hoje em dia, a sociedade está ficando cada vez mais
nas telas. Seja o celular, seja o tablet, até mais do que a TV hoje em dia, né? Sim. E as crianças também estão ficando cada vez mais desde pequenininhas. E depois chegam as crianças, né, com atrasos de linguagem, principalmente. Assim, eu acho que é o top one, assim, a primeira queixa que chega é 100%. Tem a linguagem, talvez alguma outra coisa a mais, ou outras coisas mais, mas assim, geralmente é porque essas crianças estão ficando muito tempo na tela, automaticamente não estão socializando, não estão interagindo em casa, que é o modelo principal. Então a criança está repetindo tudo aquilo que está acontecendo ali em casa, né? A criança não brinca mais, ela não tem mais aquele estímulo. E o brincar tem que ser o brincar, estar presente, viver aquele momento, né? Não é colocar um monte de brinquedo ali, brinca aí, ó, deixa ali. Ou colocar 20 brinquedos espalhados pela casa inteira, que a criança não sabe nem o que fazer, não sabe, tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque ela não sabe fazer isso. Ela não sabe como usar cada brinquedo, a gente chama, né, do brincar funcional. Então, acaba que a criança fica dispersa, sem foco e muitas vezes sem interesse, porque tá tudo bagunçado, desorganizado em casa, né? Então, é essencial ter esse momento presente, o estar presente, né, dos pais com os seus filhos, viver aquele momento 100%, né, brincar junto, estar junto, conversar, né, porque como as crianças estão cada vez mais com atrasos de linguagem, a gente precisa estimular isso em casa, Sim. que é o primeiro lugar, de vamos conversar, né? Então, se eu tô aqui no meu celular mexendo e tô fazendo uma outra coisa, eu não tô 100% nenhum nem outro. Então, o momento presente, ele é como se ele não existisse, né? O nosso cérebro, ele consegue dividir essa atenção, que são aqueles multitarefados, multitarefas, né? Só que não é 100% dessa atenção. É como se fosse roubada uma parte dessa atenção e a gente não está prestando atenção naquilo que está fazendo de fato. E isso é passado para as crianças. E quem é o cérebro maduro da relação? É sempre o adulto. Os pais, né? Os pais. Então, os pais precisam muito ter essa consciência do que eles estão fazendo e o que eles querem para os filhos deles. Porque eles são o primeiro modelo principal ali para o desenvolvimento infantil. Elaine, qual que é a importância, né, da avaliação e também do acompanhamento desde criança, desde ali de bebê? Eu gosto de dizer que o bebê, ele aprende desde que ele sai da barriga da mãe. Então, ele sai ali no mundão e ele precisa aprender a interagir, a socializar, a se comunicar de alguma forma com esse mundo, que é: estou com fome, estou com frio, estou com sono, minha fralda está suja. Então, é sempre um processo de aprendizagem. Quando, em alguma das etapas do desenvolvimento, que a gente chama de marcos do desenvolvimento infantil, se alguma das etapas ali ou é pulada ou não é desenvolvida 100%, isso vai acabar acarretando atrasos em outras áreas. E um bebê que tem um atraso vai ser uma criança que tem um atraso e vai carregar isso para a adolescência e vai carregar isso para a vida adulta. É geral, né? Então, se vem já desde dali do bebê, ele vai para a criança até para o adulto. Vai. Então, por que é tão importante ter avaliação, a intervenção, acompanhamento precoce? Porque quando o bebê já apresenta algum atraso em qualquer área do desenvolvimento, a gente já consegue intervir ali precocemente para não arrastar isso ao longo da vida. E automaticamente a gente consegue proporcionar mais qualidade de vida para esse bebê e também para a família, para os pais. Tudo, é um né? conjunto. Um conjunto. Aletheia, o que você pode falar em relação às crianças que são mais tímidas, né? Porque sempre tem aquela criança que às vezes demora a desenvolver. Você acredita que tem que passar pelo profissional, é importante passar, né, para o profissional ver ali o que está acontecendo, mas você acredita que se forçar, às vezes pode piorar ou não? Como que é essa questão de desenvolvimento de crianças, adolescentes aí com
Com timidez. Você, ainda mais vocês que trabalharam na escola, sempre pega, eu acredito, vários casos assim, né? Primeiro, a gente tem que ter claro que timidez não é uma doença, não é um problema, não é algo assim que precise ser cuidado de uma forma, meu Deus do céu, e agora? Que remédio eu dou? Ou que coisas, né? Desse tipo. Isso é uma coisa, né? A gente tem que olhar a timidez como parte da sua personalidade. Então, partindo do pressuposto que existe crianças, e claro, todos nós, né? Uns são mais extrovertidos, outros mais introvertidos. A presença dos pais na vida da criança vai saber dizer se isto é uma timidez porque é o jeito dele de ser, de lidar com o mundo, ou é algo que passou da conta. É tímido demais. Então, É algo que a gente então pode ser que ele vem já nessa questão de desenvolvimento ali na relação com os pais. Então, que pode acontecer essa timidez. Então, a timidez faz parte do desenvolvimento da pessoa. A pessoa é mais tímida, é mais introvertida. Até aí, ok. Isso não é um defeito, isso não é um problema. Até eu era muito tímida na minha infância. Só que o que eu via muito era assim, pode ser que acrescente no que você está falando. Criança não pode falar isso. Criança não é questão de adulto. Engole o choro, engole isso. E daí você vai se reprimindo. Eu lembro muito na minha infância que eu era muito tímida. Por conta dessas Às vezes, questões. É isso que eu ia falar. A timidez em si, se a gente for falar de timidez, né? Uma pessoa introvertida, isto não é um problema, a princípio. Isto vai trazer dificuldades a partir do momento que a gente olha para isso e fala: nossa, mas não fala com ninguém. Nossa, mas não vai nem pegar um sorvete ali. O que tem? O moço tá ali. Vai lá e fala. Quando você força a criança a enfrentar uma coisa que para ela ainda não é tranquilo, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Você tá porque meio que forçando, você né? está forçando ela a fazer algo que não é o que ela dá conta de fazer naquele momento. Se você é introvertido e você é exposto, naturalmente você vai ficar mais introvertido ainda. E você consegue identificar isso na criança. Então, aí você vai ter medo, às vezes, você vai estar inseguro de se expor, porque, opa, peraí, eu vou além daquilo, né? Se os meus pais estão lá, vai, anda, o que tem? Não tem problema. Você não respeita a forma que a criança ou adolescente, né, quem que seja, tem enquanto sua personalidade, isso gera ainda mais dificuldade. O importante é que as famílias, né, os pais, possam encorajar essa criança, esse adolescente a enfrentar essa dificuldade. Ou essa situação. Não adianta você querer que uma criança, por exemplo, que é mais tímida, se junte lá com 10 crianças para brincar ou para conversar. Isso não vai acontecer. A possibilidade de acontecer isso é muito pequena. Então, você, enquanto pai, você precisa proporcionar encontro de 2 crianças, de 3 crianças, por exemplo. Para que ele, aos poucos, possa perceber que tá tudo bem falar com mais pessoas. Que ela não precisa ficar só quietinha no cantinho dela. Né? Se a criança quer comer um sorvete, por exemplo, vamos lá, o papai vai com você. Vamos lá, a mamãe vai com você. Eu fico do seu lado. Você fala para o moço só o sabor que você quer. Você ir aproximando e encorajando ela a enfrentar isto, que para ela é difícil também. Entende? Sim. Então, os pais, eles conseguem sim perceber se é uma timidez, porque é um jeito de ser. E, claro, é legal você ter mais possibilidades, você ser um pouco extrovertido, porque
Você vai num aniversário, você é introvertido, você vai ficar lá só você, vai cantar parabéns Pode aqui quietinho. acontecer também dessa criança ser assim por conta, às vezes, de algo na escola. Pode, Vamos supor um bullying, né? com Que certeza ainda pode. existe, né? Ainda existe e bastante, inclusive, infelizmente. Mas com certeza pode. Às vezes, a criança passa por uma situação que para ela é muito constrangedora. Ela já tem, vamos lá, uma criança que tem dificuldade de apresentar um trabalho. Vamos pensar numa criança pequenininha, né? Porque geralmente as pequenininhas já ainda estão mais soltas, vamos dizer assim. Qualquer coisa que você fala pra fazer, ela vai lá com o maior orgulho, né? É, mas chega um momento, 4, 5, aí eles já começam, às vezes, quem é mais tímido já fica mais quietinho no seu cantinho. Mas vamos pensar num trabalho de escola. Você precisa apresentar um trabalho para a escola. Você é tímido, você é mais introvertido. O extrovertido vai lá, vai falar, vai escrever na lousa, vai mostrar o desenho. Se errar, vai falar, gente, desculpa, errei. Vai continuar e tá tudo certo. O introvertido, muitas vezes, não vai conseguir nem levantar da cadeira, dependendo do que ele viveu até então. Se ele foi constrangido por ser introvertido, aí a possibilidade é ainda mais difícil para ele. Porque se ele foi daqueles que, vamos, vai, não foi encorajado e sim foi forçado a fazer, Aí ele trava, né? aí ele vai travar mais ainda. Então, o encorajar é diferente de você forçar. O encorajar é você estar junto. É você entender que ele é desta maneira e a partir daí você ajudá-lo a lidar com isso. É diferente. Você forçar é você botar ele no fogo. É você vai. E pode ser que ele não tenha estrutura emocional ainda para enfrentar esse vai. E às vezes não sabe nem falar, né? E não sabe nem fazer, nem sabe o que fazer, Não sabe nem o que tá se passando, né? nem o que está se passando. Então, você encorajar é você ir aproximando ele, né, junto com ele, às vezes. Às vezes ele não vai dar conta de estar brincando com as crianças e você precisa estar do lado. Sim. Ai, mas no dia seguinte, a perna da mãe vai cansar. Não, a mamãe tá cansada. Ó, eu vou sentar ali naquela cadeira. Você fica aí brincando. Eu vou com você até lá. Você fica lá brincando. Aí, daqui a pouquinho, ó, a perna da mamãe tá cansada. A mamãe vai sentar ali, ó, no cantinho. E aí você dá uma afastadinha, porque ele já tá lá num lugar seguro para ele. É um processo, né? É um processo, né? Então, não adianta a gente querer colocar, né? Fala A carga assim, na frente dos bois. exatamente, não adianta, Sim. né? Você precisa ter um preparo, você precisa se sentir seguro, você precisa se sentir encorajado, capaz de fazer. Sim. Porque às vezes quando você é forçado, você se sente tão sem chão, tão perdido, que você fala, meu Deus do céu, eu não dou conta disso. De jeito nenhum eu vou fazer isso de novo. Sim. Né? Ô, Elaine, e como que é pra você? Qual é o seu principal papel como psicopedagoga? Acertei? Sim. No desenvolvimento da criança e do bebê. Vamos supor, por que os pais precisam de uma psicopedagoga? A psicopedagogia, ela já existe faz um bom tempo. Uhum. E as pessoas associam ainda só com a questão escolar. Aprender na escola. Sim, porque quando eu penso na psicopedagoga, eu lembro nada contra, mas eu lembro lá daquela tiazinha chata da escola, que tipo, se você tinha alguma coisa na sala de aula ou briga com coisa, vai lá na sala da psicopedagoga, eu lembro disso. Como se fosse um reforço Sim, escolar, não é? Isso. Então, as pessoas ainda associam muito a psicopedagoga com a escola, como se fosse só isso. Não que não seja também. Mas, por exemplo, bebês. O bebê nem sempre já está na creche, por exemplo, né? Uhum. Ou a criança pequena. Só que o que acontece? A vida é um processo de aprendizagem.
Todos os dias da nossa vida, nós aprendemos alguma coisa nova. E a criança, quanto menor, mais coisas ela aprende. Por quê? Ela vem como se não soubesse nada e ela está aprendendo a todo instante. Por isso que a criança explora muito o ambiente, os objetos, de pegar, palpar, jogar no chão, ver o barulho, a textura, a temperatura, tudo. E aí tudo isso é um processo de aprendizagem. Então o bebê aprende a engatinhar, a andar, a se alimentar, né? Comer ali um alimento, até o mamar, né? Que tem que aprender ali, né? A sucção. Sim. E a gente vai crescendo, né? O adolescente também aprende uma série de coisas. Então, assim, não é só na escola. A gente aprende na vida. Então, é muito importante ver como os processos do bebê e da criança pequena está acontecendo ali desde cedo. Porque se a gente tem alguma dificuldade, a psicopedagoga que vai auxiliar nesse processo. Porque é um processo de aprendizagem. Você auxilia as crianças e os pais? Sim. Os dois também, né? Os dois. Porque muitas das vezes os pais não sabem como estimular a criança em casa ou ainda não sabem que não estão estimulando. Eles não têm essa noção, ou ainda que a criança tem um atraso, ou o bebê ou a criança tem um atraso. Sim. Então, por isso que é muito importante a psicopedagoga nesses, eu falo até no plural, né? São os processos de aprendizagens. Porque os pais não têm que saber mesmo, na verdade. Sim. Quem tem que saber somos nós. Então é aí que entra a psicopedagoga. E o que você pode falar para os pais para fazer toda essa questão de estimular a criança em casa? Porque muitas vezes os pais falam, mas o que eu vou fazer com a criança em casa? Aí vai lá e joga o tablet, o celular. O que você pode falar em relação a isso para os pais? Eu acho que o fator principal é o brincar, porque a criança aprende brincando. Então, a criança não está ali só brincando, ela está aprendendo, ela está desenvolvendo e estimulando todo o processo dela de desenvolvimento infantil. Então, é essencial que os pais brinquem em casa com as crianças. Vou até dar ênfase nessa preposição, com. Não é deixar a criança ali do lado e o pai e a mãe fazendo outras coisas, porque aí não está brincando junto, não está brincando com. Porque a criança precisa dessa orientação e supervisão dos pais para poder interagir, para poder socializar. Aí nisso a gente já está desenvolvendo a linguagem, a comunicação, várias áreas ao mesmo tempo, né? O processo criativo, o processo do brincar, de dar função, por exemplo, se eu pego uma caneca, eu tomo água, tudo bem, isso aqui é um objeto verdadeiro, tem uma água de verdade. Agora vamos brincar. Que delícia! É um processo que está aqui dentro. E a gente precisa desenvolver isso na criança e começa desde casa. Então, o pai e a mãe têm que brincar junto com a criança. Tem que fantasiar, explorar isso, dar asas à imaginação. O momento é esse. Então, o desenvolvimento da criança ela vem desde o bebê. Desde o bebê. Porque muitas pessoas acham que assim, aí a criança só vai. Eu já ouvi, tá? Não sei vocês, acho que vocês já devem ter ouvido isso também. Mas eu já ouvi assim. Mas a criança ela só vai começar a se desenvolver depois dos 5 anos. Como assim? Não. Na realidade, assim, ele está falando que ela, né, pega o copinho, que delícia. Então, ela está desenvolvendo o abstrato, o que a gente não consegue pegar. E aí, quando chega lá na adolescência, precisa tirar a raiz quadrada de não sei o quê, ou então pensar do mar não sei da onde, que faz fronteira com não sei o quê. Ele não está lá olhando o mar, nem olhando a terra, nem... Não, ele precisa imaginar. E aí, ele não brincou desta forma de imaginação. Imagina a dificuldade de imaginar coisas muito maiores. Entende? Sim. Então, quando a gente fala de processo de aprendizagem, a gente sempre imagina assim, eu tenho que aprender isso aqui, né? Só que a criança brincando, a criança no dia a dia, a criança dentro de casa, ela tem ouro para aprender. Porque muitas coisas que ela aprende dentro de casa vão contribuir
pro aprendizado dela na escola não é no primeiro ano, segundo ano, não, é no 8º, é no 9º, é no ensino médio, é na vida, é quando ele estiver com o patrão dele trabalhando. Entende? Então, o Sim. processo de aprendizagem, ele acontece de pequeno, só que ele é levado Pra para o vida, né? resto da vida. Às Sim. vezes as mães falam assim, ai, mas o meu filho não consegue escrever com letra cursiva. Eu lembro, gente, agora você falou assim, eu lembro na minha época, olha que eu sou nova, viu? Mas eu lembro que na escola, que em casa, geralmente eu fazia aqueles cadernos que Caderno de tinha. caligrafia. Gente, como eu amava fazer aquilo. E hoje eu não sei, mas eu já não vejo tanto Não, isso. Sim. Mas eu digo assim, a mãe fala, ah, meu filho não consegue escrever com letra cursiva. Aí você pergunta, ele sabe amarrar o sapato? Não, Não. não vai escrever com letra E às vezes cursiva. tem até Porque mãe a que compra sapato que nem habilidade... tem o Ele te coisa pra- ajuda a pendurar roupa no varal? De jeito nenhum, ele não sabe apertar o pregador. Apertar o pregador é a mesma posição, praticamente, de pegar num lápis para escrever com letra Uhum. cursiva. Nossa, jamais E imaginei. aí a criança tá brincando de pendurar a roupinha da boneca ou ajudando a mãe a pendurar roupa no varal. E ela tá desenvolvendo uma coisa que depois a mãe vai ficar descabelada porque ela não consegue fazer. Entende a Sim. importância do brincar dentro de casa? Ajudar a lavar louça. Esse movimento aqui, ó. Tirar pano dos móveis, varrer. Quanto de, Coisas simples, né? de movimento corporal ela vai desenvolver que vai fazer com que ela tenha noção de espaço no caderno, da linha que ela tem que escrever, do risco que ela vai fazer, ou do espaço que ela tem, que até aqui sou eu e daqui para cá é meu amigo. Não dá para eu espreguiçar e dar na cabeça do vizinho. Eu tenho que espreguiçar de um jeito que eu não pegue no outro. Eu preciso ter essa noção. E eu vou desenvolver essa noção como? Sim. Óbvio que a escola tem esse papel também? Tem. Mas não é só a escola, né? Existem coisas que você não dá conta de fazer na escola. É. Por exemplo, você não consegue desenvolver a habilidade de tomar banho dentro da escola. Eu vejo, só dentro de casa, eu já trabalhei, né? né, com crianças quando eu tinha 15 anos. Eu fiquei 2 anos trabalhando com crianças de 5 a 7 anos. Então, via muito isso dos pais colocar a responsabilidade do desenvolvimento da criança em nós. Sim. Mas não é aquilo, né, que a gente tava falando, é um combo. Tem a escola, tem os profissionais e tem os pais. Eu acho que principalmente falta muito isso no desenvolvimento. Vocês, assim como trabalham muito em relação, vocês vê essa questão dos pais, às vezes, meio que não querendo enxergar isso? Hoje é muito, muito, muito comum os pais terceirizarem a educação dos filhos. Porque confundem a educação da escola com a educação essa básica de pendurar uma roupa, lavar uma louça, varrer, né, fazer os movimentos. É um corpo que precisa de muito movimento. Quanto menor a criança, mais movimento ela precisa. Então, os pais querem que nós, profissionais, né, interdisciplinares, né, psicóloga, psicopedagoga, fono, façamos um trabalho que muitas vezes é de casa. Uma coisa que eu trabalho muito com os bebês e as crianças é a autonomia e a criticidade. O que é a criticidade? Eu saber que eu tenho gostos, que eu tenho alguma coisa eu posso querer, eu posso não querer, né? Que eu tenho vontades e saber o porquê eu tenho essa vontade ou não tenho. Tem que ter autonomia para saber colocar um sapato, tirar um sapato, colocar uma meia, que é coisa básica do dia a dia e todo ser humano precisa, Coisa independente simples, da idade. né? E os pais não querem ensinar os filhos, querem que nós e a escola ensine. Isso é uma coisa que vem de casa. Vem de casa o respeitar o outro, respeitar o espaço do amiguinho e tudo isso, assim. Então, os pais tendem terceirizado cada vez mais uma missão muito importante que é deles,
né? A estimulação dos bebês e das crianças começa em casa, a gente complementa, mas o lugar principal é sempre em casa. Oi, Elaine, hoje qual que é o seu maior desafio na sua profissão? São as crianças ou são os pais? Com certeza absoluta, são os pais. São as crianças grandes. Eu falo hoje, esses dias eu tava pensando, eu falei, gente, eu falo, acho que lidar com criança é mais fácil do que lidar com Muito mais adulto, né? fácil. Muito. E quais são, assim, os desafios que você mais passa hoje em dia em relação a trazer, principalmente, essa consciência para os pais? Eu acho que são 2 processos. Enxergar de, nossa, meu filho precisa de ajuda, automaticamente o pai, a mãe também, né? Ou quem tá por trás. E aceitar. Então, é enxergar que precisa, né, de ajuda ali, de acompanhamento, enfim. E aceitar de, vou procurar ajuda, porque eu estou precisando. Não sei como fazer, vou procurar alguém que me ajude, né, que me ensine. Porque muitas das vezes, eu sou procurada porque alguém insistiu muito ali. Geralmente é a escola. Então, chega ali já tá com algum problema muito maior, que se tivesse procurado ajuda antes, a gente já tinha resolvido. Mas não, foi, né, postergando. Ah, não, mas a escola falou que ó, tá com esse atraso aí, mas não, lá em casa é diferente, lá em casa não é assim. Ah, entendi. Na sua casa é diferente, Nunca é em casa, né? É. E aí, quando a gente vai, né, para a sala ali de atendimento, para a sessão, a gente consegue ver, né? E hoje também um desafio que eu tenho muito grande é com as telas. Os pais juram de pé junto que a criança não tá na tela. E a gente sabe. A gente sabe, não precisa falar. Não precisa falar que sim ou que não. É nítido. É nítido. Aí, às vezes, eu percebo a criança tá muito na tela ali. A criança que fica em tela, a linguagem dela fica pobre, a socialização fica pobre, uma série de fatores, mas acho que esses são os 2 principais. A mãe precisa cortar um pouquinho a tela, tá ficando muito. Não, já cortei, não tá ficando mais. Não, tá ficando só um pouquinho. Mas eu consigo ver ali que não cortou. Vou ter que Assim. mandar esse podcast pro meu pai, assistir pra minha sobrinha, porque lá em casa, às vezes eu tenho briga com ele por conta disso, porque eu percebo que isso que eu não moro com eles, né? Eu tô aqui em São Paulo e estão lá no Paraná. E às vezes eu vejo, pai, mas ela quer. Eu falei, mas ela não tem que querer, ela só tem 5 anos. Tem que fazer um desenho, você vê que ela já tá deixando de socializar, de brincar por conta de tela. E a tela também, ela atrapalha muito a questão motora, porque não estimula, né? É aqui automático. Então, não vai mais estimular aqui, assim, né? Os braços, os grandes músculos e os pequenos músculos. Então, quando tiver na fase que tem que alfabetizar, que tem que escrever, vai ter muito problema. Vai ter muito problema. Aleteia, para você, quais são aí os seus maiores desafios, pais ou as crianças? Sem dúvida, sem dúvida. É a mesma coisa. Realmente, assim, a tarefa de trabalhar com os pais não é uma tarefa simples. Realmente dá mais trabalho, porque eles precisam olhar para si. E isso é algo bem desafiador para muitas pessoas, E nem todo mundo quer, né, olhar. né? Então, assim, o filho muitas vezes ele só é reflexo do pai e da mãe, ou da família, vamos colocar assim, Ou dos avós, né? né? Da família. Então, a criança, foi o que ela falou, a criança já chegou com uma questão, seja ela qual for, mas por trás já teve outra antes, né? Então, realmente tem sido bastante desafiador. Por um outro lado, eu também entendo que se os pais não têm uma percepção de si mesmo, eles não conseguem também enxergar a necessidade que eles têm, né, de fazer diferente. Então, esses dias eu estava comentando em casa, né? Eu acho que o grande
o principal atualmente, né, que as pessoas precisariam muito se preocupar, é o autoconhecimento. É olhar para si, saber quem você é e o que você quer para sua vida, para você. Porque às vezes você, como pai e mãe, você quer dar muito pro seu filho. Quer trabalhar pra caramba. Mas você, como pessoa, você não gostaria de trabalhar tanto. Você gostaria de estar sentado no sofá, brincando com seu filho. Sim. E a falta de percepção de quem você é e o que você quer, os teus valores, fazem com que você nem pense na possibilidade de diminuir a tua carga horária. E às vezes, você diminuindo a tua carga horária, você vai ter uma qualidade de vida que para você vai ser maravilhoso e, obviamente, para o seu filho também. Sim. E o que você vai diminuir, não vai te fazer tanta falta financeiramente falando, sabe? Uhum. Então, a falta de se olhar, eu acho que essa é a grande chave, né? Eu tô com o grupo das mães, né, no meu trabalho. Então, eu tenho um grupo mesmo de acolher mesmo, de estar trocando, de estar conversando a respeito dos temas que para elas ainda é desafiador. E esses dias eu fiz um encontro falando de comportamentos desafiadores, né? E o que eu percebi na fala delas é: eu não consigo lidar com este comportamento. E o comportamento, muitas vezes, nem é tão desafiador assim, no meu ponto de vista. Sim. Porque eu estou em outro momento, né? Por exemplo, uma delas chegou a comentar assim: ah, mas ele faz careta, vai, sei lá. Careta faz Né? birra, ou então faz né? Uma coisa assim, de que não quer. Faz careta na hora pro amigo na escola. Eu já falei pra ele que isso não é pra fazer. E quanto mais eu falo, mais ele faz. Mas é você que não tá bem, né? Então, às vezes o comportamento da criança é porque você não está bem para lidar com ele de uma outra maneira, Sim. Então, né? o seu Então, conselho para esses pais seria buscar o autoconhecimento. e hoje a gente tem vários tipos, né? Você tem, obviamente, a terapia, os planos de saúde têm psicólogos que podem fazer, né, a terapia no próprio plano de saúde. Mas hoje a gente tem vários cursos, várias pessoas falando, né? Eu acho que se a gente não tem a possibilidade, né, de fazer uma terapia, por exemplo, né? Vamos supor, você não tem plano de saúde e não tem condição de fazer terapia. Se você não tem condição de fazer terapia, tire um momento para você. Nem que você vá tomar banho em paz, né? Esteja presente na hora do seu banho. Presente de verdade. Não presente assim, meu Deus do céu, peraí, eu tenho que acabar aqui, porque eu preciso fazer o feijão, esqueci de lavar, não sei o que lá, esqueci de pegar, não sei o que lá, ou então eu preciso ligar pro fulano. Não. Sim. Toma banho de verdade. Você sentindo a água caindo, você sentindo o cheiro do sabonete, do shampoo, do seu corpo. Tenha este momento. Ah, eu tomo banho em 5 minutos. Tome em 7. Fique com você. Você vai ver que isso já vai ter uma grande diferença no teu dia. Você começar a se conectar com você. Isso são gotas homeopáticas, sabe assim? Aos pouquinhos. Aos pouquinhos, né? Não deu tempo de eu tomar banho sossegada hoje, porque eu acordei atrasada. Beleza, escuta a música que você mais ama. De verdade. E quando eu falo essas coisas, é fazer com presença. É fazer estando naquele momento de verdade. Não é escutar a música lavando a louça. Não é escutar a música dirigindo. Não. É escutar e sentindo a música. Sim. Deixar teu corpo fazer o que ele quiser fazer enquanto você escuta aquela música que você ama. Sabe? Ou vai pintar um desenho. Ou vai fazer yoga. Ou vai pra academia. Ou não faz nada. Fica sentado, descansa, né? olhando para a janela. Sim. Né? Olhando a lua. Deixa eu olhar aqui meia hora. Né? Isso já vai trazer presença e com certeza você vai trazer mais conexão com você e aí você vai começar a observar outras coisas. Sim. Inclusive seu filho, entendeu? Legal. Então, eu acho que essa é a grande sacada, assim.
porque o autoconhecimento é tudo. E você, Elaine, o que pode aí deixar para os pais de conselho? Bom, eu falo muito com os pais das crianças que passam comigo dessa importância do autoconhecimento. O ideal seria todo mundo fazer terapia. Todo mundo Sim. é ser humano, nasceu ser humano, terapia. Mas a gente sabe que o cenário ideal, por muitos motivos, às vezes é difícil. Eu acho que o mais importante é sim viver o momento presente. E viver o momento presente com coisas que estão acontecendo naquele momento, de sentir um cheiro, observar com os olhos, tocar, coisas que as telas estão tirando de todo mundo, de todo mundo. Dos crianças, dos adolescentes e dos adultos também, Sim. né? Sim. E isso é uma consequência da sociedade que a gente está criando, porque quem está criando isso somos nós. Então a gente precisa olhar muito para dentro e o que a gente quer para o nosso futuro, o que a gente quer para as nossas crianças. Porque todo mundo fala, não, eu quero meu filho super desenvolvido, eu quero que meu filho, né, socialize bem, depois ele vai crescer, que ele vá bem na escola, depois que ele faça um curso, tenha uma profissão, tenha um bom trabalho. Mas se a gente não desenvolver essas crianças pequenas, elas vão chegar lá na frente com uma série de questões para resolver, uma série de atrasos. Então a gente precisa parar, respirar, pensar. Tem um autor que eu gosto muito, ele chama Bauman. Ele fala que a gente vive numa sociedade líquida. Igual líquido, que a gente deixa o tempo passar, a gente deixa o momento presente passar. Então a gente tem que viver o momento presente, viver as interações, as socializações. E isso, pensando nas crianças, tem que acontecer em casa. Então os pais têm que primeiramente socializar entre eles. Isso é uma coisa que eu falo muito, porque às vezes o pai e a mãe correm atrás de um monte de terapeuta para o filho, mas a gente vê que o pai e a mãe estão precisando de ajuda mais que as crianças, muito, às vezes, né? Muito. E eu falo, tá cuidando de você? E você, tá cuidando de você? Então, nós somos um time. Não adianta a gente cuidar só da criança se desse lado meu time está enfraquecido. Então, é olhar para si, ter esse autoconhecimento, cuidar de si, que automaticamente já está cuidando da criança, né? E viver o momento presente de brincar, socializar, interagir. Isso é muito rico. É uma coisa que a gente já consegue fazer naturalmente. A gente não precisa nem de muito esforço, né? A criança, ela consegue imaginar, criar coisas em qualquer ambiente, com qualquer objeto. Ela não precisa necessariamente de um brinquedo. Eu sempre falo que quando tem uma criança presente no ambiente, o ambiente tem que estar adequado para a criança. Então, por exemplo, não pode ser um ambiente que você tem que ficar falando não. Não pode, não pega isso, não faz isso. Você está em atenção o tempo inteiro e mandando toda essa atenção para a criança. Sim. Então, preparar o ambiente em casa para que ele seja seguro para a criança e que ele seja estimulante, que a criança possa pegar, amassar, riscar, cortar, rasgar, jogar no chão, porque tudo isso são estímulos que são essenciais para o desenvolvimento desse serzinho, que é um ser humano. Legal, meninas. Antes da gente encerrar nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer também a Thaís Balbino, da empresa Marte. Quero agradecer também a Kellen Souza Boutique, a Kellen que faz as nossas sandálias de luxo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada.
Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Amarte Viagens. Uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Amarte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Amarte é viver experiências que transformam a sua vida. Meninas, pra gente encerrar, gostaria que vocês deixassem aí, né, a rede social de vocês, onde o pessoal pode encontrar vocês. Ah, quero passar com a doutora Elaine, olha, eu já errando, né? Sabia, bem no final. E da Letéia também, se vocês puderem deixar qual é a rede social de vocês. Bom, o meu é Elaine Reis, psicopedagoga, tudo junto, minúsculo, sem acento, sem nada. E eu faço muitos atendimentos online, faço muita orientação parental online e avaliação e intervenção também das crianças. E eu atendo aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Legal. Letéia, você? Então, o meu arroba é aleteia, com TH, Aleteia Dias, psi. Eu tô em Santos, né, na Baixada Santista. E eu queria deixar um recado para os pais, que os filhos não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais possíveis, responsáveis, amorosos e que estejam juntos. Eu acho que é esse a grande sacada, assim. Eu acho que a gente, enquanto pai e mãe, a gente quer a perfeição, né? Sim. Nossa, perfeição. Eu quero ser um pai perfeito, eu quero ter filhos perfeitos. E isso não existe, né? Então, o que os filhos querem, além deles não serem perfeitos, né? Eles querem também pais possíveis, como eles são filhos possíveis, Sim. né? Então, acho que esse recado é um recado importante para deixar também. Obrigada. Quer deixar algum recado, Elaine? Eu quero agradecer por essa roda, né? Vocês duas. Eu acho que a cada conversa que eu tenho, eu aprendo muito também. Sim. Porque acho que isso é muito importante, né? Nós que trabalhamos com as crianças, que é o início do desenvolvimento ali da vida, a gente precisa ter essas trocas e automaticamente a gente compartilha isso também com os pais. Sim. Eu acho que é muito importante, porque ainda é um tabu, né? É um tabu de, ai, nossa, eu vou procurar ajuda quando se trata de saúde mental. É como se fosse uma doença, né? A pessoa vai procurar um especialista da saúde mental porque ele está doente. Então, uma discriminação, né? Muito. A própria população faz isso. Muito. Então, isso atrapalha muito os pais e o desenvolvimento das crianças, porque assim, tem vergonha, tem medo de procurar a gente, de não, mas a gente não tem problema. Não, mas o meu filho é normal. Eu escuto muito essa frase. E não, gente, a mente, né, a cabeça, o cérebro, faz tudo parte do corpo. Sim. Então a gente tem que cuidar desse corpo como um todo. E o ser humano, ele ainda tem outras partes. A gente tem o corpo humano, a parte energética, que isso, né, eu acho um assunto para um outro podcast, mas a parte energética,
e os sentimentos, né? Que a gente não vê, mas a gente sente, a gente expressa com o corpo. Sim. Então a gente tem que cuidar disso e tem que acabar com esse tabu, porque a gente já está em 2025. Hoje a gente tem tanta pesquisa, a gente tem tanto estudo sobre o desenvolvimento das crianças, como que a gente pode auxiliar isso, tanto nós, terapeutas, quanto os pais em casa. Então eu acho que tratar isso com naturalidade, porque é muito natural. Sim. É muito natural você fazer terapia. É muito natural você procurar ajuda de um especialista para o desenvolvimento da sua criança, né, do seu bebê, enfim, do seu filho. Então, é isso, assim, trate com naturalidade, porque o desenvolvimento vai acontecer também com mais naturalidade. Legal, perfeito. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui, né, por falarmos sobre esse tema, trazer mais consciência para a população, para os pais. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.